noite, tudo bom, irmãos? Estamos aqui mais uma vez reunidos de forma online e hoje à noite gostaria de fazer uma mensagem para vocês que está em Jeremias 29, capítulo 29, versículo 12, que diz: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vós, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro. Amém? Então, as promessas do Senhor de ontem são as mesmas de hoje e será eternamente. E o Senhor Deus nos dá essa promessa, que Ele vai tirar a gente do cativeiro. Amém? Então, esse momento está passando de cativeiro agora, né? Talvez um cativeiro domiciliar, talvez um cativeiro do medo, da insegurança. O Senhor é conosco, basta nós invocarmos. E se a gente invocar o nosso Senhor de todo o nosso coração, Ele vai nos ouvir e nos dar tudo o que a gente precisa. Invoca-me. Espera, me diz
poder. Ouvi e espera, Deus está conosco. Amém? Irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero saudar os irmãos em nome de Jesus Cristo. Antes da mensagem dessa noite, quero parabenizar a irmã Marta Rosa, o pastor Dioceles. Essa semana comemoram mais um ano de vida, a irmã Marta no dia 30, amanhã, e o pastor Dioceles no dia 31, ele, o Alex também, no mesmo dia. Que Deus possa abençoar a vida de vocês grandiosamente. Nessa noite eu quero te convidar sobre o tema paralítico, paralisar. E eu quero meditar em Marcos capítulo 2, do verso 1 até o verso 12. Eu vou fazer a leitura na versão Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana. E nós vamos orar e vamos assim meditar nessa noite. Paralítico, paralisado. Grandioso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, quero clamar ao Senhor que possa me usar como instrumento em Tuas mãos, que Teu Espírito Santo possa me usar para falar ao meu coração e ao coração de cada amigo, de cada irmão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto de Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 12, fala sobre a cura de um paralítico. E eu quero meditar com vocês nessa noite a respeito disso. Versículo 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. O capítulo 1 de Marcos traz uma distinção muito grande entre o capítulo 1 e 2. O capítulo 1, Jesus enfrenta, e é um capítulo da graça de Jesus Cristo, em que ele enfrenta deserto, em que ele enfrenta curas, milagres, faz muitos sinais, e ele está sempre se distanciando da multidão, porque a multidão, na verdade, vai a Jesus Cristo em busca de resultados para si. O meu desafio nessa noite começa exatamente aí conosco. Por que nós vamos a Jesus Cristo? Para que Ele faça alguma coisa por nós e depois? A multidão era assim. A multidão era assim. Por isso Jesus tem o que eram mais próximos a Ele, os discípulos, e o que estava um pouco mais distante, e esse raio de proximidade com Jesus Cristo, nós podíamos limitá-los da seguinte forma: 3, Pedro, Tiago e João; 12, os discípulos; 120, 120 e assim sucessivamente. Esse raio de aproximação é exatamente o que nós vemos aqui. Quando as pessoas souberam que Jesus estava de novo em Cafarnaum, em casa, porque ele já tinha mudado de local de moradia, ele tinha sido expulso de Nazaré, havia sido expulso do templo, e ele agora estava indo morar em Cafarnaum já há alguns meses, anos possivelmente. E ali agora era a sua moradia. E ele estava em uma casa que possivelmente era a casa onde ele morava, fazia parada. Alguns dizem até que era a casa de Pedro, né, onde ocorreu o milagre de cura com a sogra de Pedro. Mas, versículo 2: E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Jesus Cristo não estava nesse momento fazendo milagres. Ele estava falando do Evangelho. Ele estava falando sobre a palavra de Deus. Ele estava dando testemunho sobre o que o Antigo Testamento falava sobre si. E nesse momento as pessoas paravam para ouvir, porque é importante nós pararmos para ouvir Jesus Cristo. O que Ele tem a dizer para nós, o que Ele tem a ensinar a nós. Também é assim nos dias de hoje. Versículo 3. E vieram ter com Ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Interessante aqui. Aqui surge o tema da nossa mensagem dessa noite, paralítico. Paralítico nós poderíamos até chamar a irmã Mariana, chamar a irmã Ediana, chamar a irmã Clésia, chamar a irmã Jaqueline, para discorrer melhor o que é a paralisia. Nós temos a paralisia, a cintura para baixo, a paraplegia,
ela do pescoço para baixo, e de que as pessoas não se movimentavam, não faziam nenhum movimento. Nessa época, eu acredito que a situação do homem era exatamente essa de paraplegia. A condução dele em uma cama não diz esse resultado, mas a situação dele é que me diz esse resultado. A comoção que essas 4 pessoas tiveram com ele. Nem aqui o texto de Marcos, nem o texto de Mateus e nem o de Lucas, que são textos paralelos, dão essa informação para nós. Mas o que me chama a atenção e o que eu posso trazer para nós é que nós precisamos tomar atenção de quem está na multidão ou próximo à multidão. Vocês observam que ele estava ali e possivelmente não era há pouco tempo. Mas esse homem que estava sendo trazido por 4 outros homens, ele talvez já estivesse ali, ou ao eles esses homens eram homens da sua família que estavam levando para que o milagre pudesse acontecer à vida desse homem que estava paralítico. O que paralisa a nossa vida? O que paralisa o nosso viver? E aqui eu quero trazer analogia para as nossas emoções, para nosso psique. O que nos faz parar? O que trava a nossa vida? O que nos torna paralíticos espirituais? Paralíticos emocionais? Paralíticos em nossa psique? Paralíticos em nosso corpo? O que é que nos torna e nos paralisa? A vontade, o desejo de viver pode até existir, mas nós não conseguimos movimentar, nós não conseguimos sair do lugar. Alguns chamam de desânimo, outros dizem que está com falta de ânimo, outros dizem que está sem vontade. Mas eu quero partir do princípio que esses 4 amigos, 4 desconhecidos, 4 familiares, tomaram uma disposição. Nós vamos levar esse paralítico para que Jesus Cristo possa curá-lo. Sabe, meu irmão, nós precisamos fazer assim, às vezes, com nossos familiares. Nós precisamos tomar o impulso de coragem de jogá-lo em uma cama e carregá-lo para a igreja a se encontrar com Jesus Cristo. Nós precisamos tomar essa coragem de, muitas vezes, jogar sobre a cama aquele que está paralisado, seu desânimo, sua falta de ânimo, sua falta de visão de vida, sua falta, seja o que for. Nós precisamos e nós somos aqueles que podemos ser usados por Cristo para levar pessoas a Ele. Pense na sua família. Quem é que você gostaria de carregar para se encontrar com Cristo? Versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Preste atenção aqui. Você já ouviu muitas mensagens, eu já fiz muitas mensagens a respeito. A multidão que atrapalha as pessoas a chegarem a Cristo. Pessoas que estão ali ouvindo Jesus Cristo, estão vendo Jesus Cristo, às vezes até se tratando com Jesus Cristo, mas que existe uma outra pessoa que tem maior necessidade do que ele e que é impedida de chegar a Cristo, porque aqui o texto diz que a multidão era tanto que impedia que se aproximassem de Jesus Cristo. Ninguém abriu caminho para esse homem. Ninguém deu licença para que eles pudessem passar. Ninguém fez nada para que fosse facilitado a esses 4 homens levar essa pessoa que precisava de um milagre na sua vida a Jesus Cristo. Nos nossos dias é assim também. Ninguém facilita. Ninguém facilita o achegar-se a Cristo. Muito pelo contrário. As multidões de colegas, as multidões de amigos, as multidões de colegas de trabalho, de serviço, as multidões de zap, as multidões de canais de internet que tratam sobre evangelho, críticas à igreja, pornografia, insensibilidades, brincadeiras com a vida de outros. A qual multidão você está inserida? Qual multidão que está te segurando e qual multidão que está impedindo você se desvencilhar dela para ir a Jesus Cristo?
Multidão de vergonha? Multidão financeira? Multidão... Qual é a multidão que te impede a chegar a Jesus Cristo? Agora, interessante que esses 4 homens, eles foram diferentes do paralítico. Aqui o texto e nem os paralelos disseram nada a respeito da posição do paralítico. Ele não se manifestou em nenhum momento: eu quero ser curado. Ele não se manifestou em nenhum momento: me levem a Jesus Cristo. Mas essas 4 pessoas tomaram atitudes e fizeram por ele. Viram a situação, ninguém dava passagem, ninguém dava caminho, e eles levantaram os olhos para encontrar uma solução. Por certo, discutiram entre si que a fé deles é mencionada por Jesus Cristo. E eles discutindo entre si acharam uma solução. Gente, empurrar não está dando certo. As pessoas não estão abrindo caminho para nós. Gritar pedindo licença, elas também não estão abrindo caminho para nós. E alguém, um deles, por certo, chegou e disse: vamos por cima. Se nós não conseguimos entrar aqui, vamos pelo telhado. E subiram ao telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E desceram ele exatamente aonde estava Jesus Cristo. Versículo 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Aqui eu preciso que você dê um pulinho lá em Mateus, capítulo 9, e versículo 2. Mateus, capítulo 9, versículo 2. Lá em Mateus, o texto paralelo a esse momento, lá Jesus Cristo diz: tem bom ânimo, filho, tem bom ânimo. Mateus trata de uma cura extraordinária na vida daquele homem paralítico. E diz o texto que era um homem paralítico, que era um paralítico. E esse paralítico, o que havia no sofrimento pessoal dele? Qual eram as dores que ele sentia? Vale a pena nós permearmos isso de uma forma bem simples, por causa do nosso tempo, mas vai desde as dores sintomáticas, dores no corpo, até as dores emocionais assintomáticas. Vale lembrar que as emoções doem muito mais e em muitos momentos causam muito mais dores e prejuízos do que as físicas. A ser abandonado pela família, estar largado no leito há quantos anos, ninguém cuidar dele, ninguém se importar com ele, porque naquela época a situação é diferente de hoje. Hoje nós ainda vemos as pessoas cuidando desses, tendo familiares dispostos a cuidar dos seus, mas naquela época era deixado ao lado para fazer pedidos de esmola e vivia de esmolas apenas. E essas 4 pessoas, esses 4 homens, Jesus faz um destaque à fé deles. E Jesus, vendo a fé deles, a fé desses homens, nos ensina a que você não pode desistir do seu ente querido. Pai, mãe, filho, avô, avó, neto, neta, quem quer que seja, não desista dele. Tenha fé, porque através da sua fé, Deus pode realizar um milagre na vida dessa pessoa. Agora, toma muito cuidado com isso. Nós já falamos isso em outros momentos, porque há momentos, e aqui nós precisamos lembrar, que Deus corrige quem ama. Aqui os teólogos da época, os escribas, fariseus, os essênios, os herodianos, se uniram contra Jesus Cristo. A partir do capítulo 3 de Marcos, nós vemos que essa luta contra Jesus Cristo sai da esfera pensamento e parte para a esfera desejar matar a Jesus Cristo. Apenas um capítulo de distinção, porque aqui nesse momento eles faziam ainda a associação teológica de que se a pessoa tem um problema em sua vida, se a pessoa está debilitada, se a pessoa tem enfermidade, é porque ela tem pecado. Deus perdoando o pecado dela, ela pode ser sarada. Se ela não sarou, é porque Deus não perdoou e o pecado dela é imperdoável. Essa teologia da época era dos escribas e fariseus, tanto que nós vamos vê-los na discussão daqui a pouquinho. Mas o meu destaque ainda é esses 4 homens, que eles investem a levar aquela pessoa a ser curada. Faça o mesmo.
mesmo que você tenha que abrir um buraco no telhado, mesmo que você tenha que abrir um buraco no teto, mesmo que você tenha que buscá-lo de carro, mesmo que você tenha que buscá-la andando, mesmo que você tenha que ficar na casa com ela, mesmo que você tenha que ler Bíblia com ela, mesmo que você tenha que, vale a pena. É seu ente querido, não é seu ente querido, vale a pena, porque esse é o nosso chamado, levar o Evangelho de Cristo às pessoas. E Jesus Cristo ainda no verso 5 disse: filho, perdoados estão os seus pecados. Eu pedi a você que fosse a Mateus capítulo 9, versículo 2, se não me falha a memória, e lá Jesus Cristo diz: filho, tem bom ânimo. Aqui acontece o primeiro milagre. Aqui acontece o primeiro milagre na vida daquele paralítico. Bom ânimo é porque a pessoa estava desanimada. Bom ânimo é porque ela não tinha mais razão de viver, já tinha pensado em tudo ou mais em desistir. E Jesus Cristo aqui, o primeiro milagre que ele faz é nas suas emoções, dizendo: filho, tem bom ânimo, levanta a tua cabeça, chega de se sentir humilhado, hoje vai acontecer um milagre na sua vida. Levante a sua cabeça, não deixe o que passou na sua vida marcar o que será a sua vida no futuro. Não deixe o seu passado fazer com que o seu futuro seja. Muito pelo contrário. Levante a sua cabeça, filho, tem bom ânimo. E o primeiro milagre acontece na vida daquele paralítico. O segundo: perdoados estão teus pecados. O psicológico, a psique daquele homem foi o segundo milagre que aconteceu. Esse milagre, maior de todos, porque sem ser perdoados os pecados, não há salvação para nós. Nós podemos ter boas emoções, nós podemos ter bom porte físico, nós podemos estar bem fisicamente, emocionalmente, mas se os nossos pecados não forem perdoados, nós não temos salvação. Versículo 6: estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo, que discutiam consigo mesmo, que pensavam. Esses escribas, e lá em Lucas capítulo 5, se não me falha a memória, verso 12 em diante, Lucas vai colocar nesse mesmo cenário os fariseus e os essênios e escribas. E eles arrazoavam no seu coração, dizendo, versículo 7, por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Aqui surge a teologia da época. Só Deus pode perdoar pecados. Então ele estava blasfemando. E isso era pensamento deles. Pensamento deles, que Jesus Cristo, no verso 8 diz, e Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam em si, lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Lá em Mateus capítulo 9, verso 6 ou 7, ele vai tratar disso. Por que vocês estão pensando desse jeito? Por que vocês pensam mal no coração de vocês? Essas pessoas que eram legalistas, esses homens da lei, esses doutores da lei, esses teólogos da época, eles levavam muito mais a ferro e fogo a letra da lei. E nós precisamos lembrar, o que Coríntios fala, segundo Coríntios capítulo 3, versos 6, 4 a 6, fala sobre nosso relacionamento com as Escrituras. E no final, versículo 6 diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui eu quero chamar a atenção, às vezes, do que nós sofremos, às vezes como intimidação, e nós sermos muito mais conhecedores de livros, textuais, em conhecimentos técnicos, do que deixar o Espírito Santo falar através de nós. Pense nisso. Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, chamou a atenção deles. Chamou a atenção deles porque o milagre que Jesus estava fazendo na vida daquele paralítico era um milagre muito maior do que a legislação da época, do que a Torá da época. Versículo 9, veja só. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda? Perguntas simples. Qual é mais fácil? Dizer a ele para os seus pecados estão perdoados, ou levanta, toma o teu leito? Realizar um milagre físico ou realizar um milagre espiritual?
Qual é mais fácil? Realizar o milagre, a cura na alma e espírito daquele homem ou realizar o milagre no corpo daquele homem? Eu te respondo. É o que você muitas vezes vê por aí. O milagre mais fácil de se realizar é o milagre no corpo físico. Porque no corpo físico é crer, a fé que cura e realiza o milagre. Agora, a primeira pergunta, perdoar os pecados, só Deus pode fazer. E aqui precisa de arrependimento. De deixar o sangue de Jesus Cristo lavar os nossos pecados. E isso só acontece mediante confissão a Ele. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos dos vossos maus caminhos. Olha, versículo 10. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico, versículo 11, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aqui é o lugar de se encontrar com os milagres de Deus. Jesus Cristo ainda hoje realiza os milagres através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus realiza os milagres ainda maiores do que os que Jesus Cristo realizou. Não por causa de distinção de quantidade ou qualidade, mas por distinção de distância de fé. Hoje é muito mais difícil. Yuri Hadel, ele disse que nós não precisamos de Deus, porque os nossos cientistas vão descobrir a vacina para todos os males da humanidade. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque às vezes a fé, ela é, como nós estamos vivendo nos dias de hoje, ela é confrontada com resultados. E um dos grandes problemas, eu tenho orado muito por isso, os irmãos ainda não me ouviram falar sobre coronavírus, porque eu tenho conversado muito com Deus a respeito disso. Mas assim como nos dias de hoje, a grande resposta para algumas pessoas é: para que precisamos de igreja? Agora eu vejo um resultado extraordinário, porque nas regiões celestiais, Satanás estava soltando foguetes, porque as igrejas estavam fechadas. Mas quando as igrejas começaram a cantar das suas janelas, das suas casas, começaram a orar das suas casas, das suas janelas, o inferno voltou a estremecer. Por mais que ele tente fechar as portas da igreja, espaço físico, templo, ele não conseguirá fechar a igreja em nossos corações e em nossas vidas. Versículo 12, e levantou-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Imagine você que nesse momento, além de tudo que nós já falamos nessa noite, essa pessoa, esse paralítico que estava há não sei quantos anos naquela situação, ele já estava com o seu corpo e músculos, nervos definhados, atrofiados, a dificuldade, a mudança física dele muito grande, e nós precisaríamos de quantas sessões de fisioterapias para ele voltar a descobrir forças nas pernas, nas juntas, nos artérios. A quantas sessões de terapias esse homem precisaria se submeter? O corpo às vezes todo machucado, esfolado, por estar naquela situação há vários anos deitado numa mesma posição, e só alguém mexia quando ele reclamava ou quando ele pedia para alguém mexer. E naquele momento que Jesus Cristo diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, diz o texto de Marcos, de Mateus e de Lucas, que de um pulo, aquele homem não precisou de nada mais a não ser a ação do Espírito Santo na vida dele. Não precisou de nada mais do que Jesus agindo na vida dele. Paralítico, paralisado, qual é a sua situação? Existem pessoas que
estão trazendo você à igreja, estão tratando com você, e você ainda continua paralítico, paralisado, imóvel, inerte. Meu desafio nessa noite para você é exatamente esse: mexa-se, porque Deus continua realizando milagre. O Espírito Santo de Deus quer realizar um milagre na sua vida, quer tratar com você, seja qual a paralisia que você esteja, seja qual o momento que você esteja paralisado na sua vida, seja qualquer tipo de paralisia que você esteja na sua vida. Paralisia emocional, Ele cura. Paralisia psicológica, Ele cura. Paralisia física, Ele cura. Você crê? E Jesus nos desafia a isso, a levar a sua palavra aos corações daqueles que estão paralisados. Feche os teus olhos, eu quero orar com você, eu quero que você ore e que você possa pedir a Deus uma resposta ao seu coração. Grandioso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, como está a minha vida emocional, física, psicológica, minha psique? Como está meu corpo, alma e espírito? Como eu estou? Eu sou um paralítico? Eu estou paralisado? Só as minhas emoções? Só a minha psique? Só o meu corpo? O meu corpo e as minhas emoções? Quantas perguntas que nós poderíamos fazer a respeito disso? Mas você se conhece. Se você não se conhece, não sabe o que está precisando na sua